Eu estou explicando algo aqui para vocês, irmãos, que é uma coisa muito rica, de uma consciência muito clara e que pode ser também torcido pelos calvinistas, com as mesmas frases ridículas, ignorantes que eles têm. A pessoa que se desviar nunca foi salva, mas é somente isso. Se eu conseguir chegar até aqui, e é somente isso que eles têm para falar, eu alcancei o objetivo do vídeo. Não tem mais recurso, a pessoa dura de coração, uma pessoa de dura cerviz, como diz a Escritura, que olhando para todas as evidências não caiu na real e só vai sobrar uma frase para ela. A única. Essa pessoa nunca foi salva, na verdade. Os que foram salvos vão... Mas aí você dá aquele toque na consciência. Porque uma coisa que eu quero falar em mensagens futuras é essa. Com calvinistas e adventistas, você não pode usar só a palavra. Se você usar só a palavra, ainda que ela tenha todo o poder, eles torcem. Você tem que usar toque na consciência. Você tem que conhecer o que eles falam, pegar os argumentos deles e cruzar um com o outro. E falar, me explica isso. Aí eles vão ter que inventar um outro argumento para harmonizar isso. Mas se isso está contradizendo com isso, esse outro argumento, para tentar alinhar isso com isso, vai contradizer com outro argumento no futuro. Então o caminho vai ficando estreito. Entende? Então você tem que usar toque na consciência. Com calvinista, você tem que usar toque na consciência usando textos bíblicos. Sabe? Você tem que fazer eles se porem no lugar daquelas pessoas que não foram eleitas. Olhar para os familiares. Olhar para o que é justo. Se depois de tudo isso, uma pessoa ainda dizer que não, que isso não tem nada a ver, que o calvinismo está certo, aí não perca tempo. Abandona essa pessoa, deixa ela de lado. Ela é contradizente. Porque uma vez que você tocou na consciência da pessoa, ela não vai ter paz. Se a pessoa tiver um lugar, um espaço ainda na consciência para entrar a verdade, ela não vai ter paz quando pôr o travesseiro na cama. Não é possível que a pessoa tenha paz depois que ela tiver uma exposição perfeita diante dela. Então Paulo fala aqui, irmãos, a gente estava em Romanos 8. E Romanos 8 é outro daqueles capítulos complicadíssimos, sabe? Mas vamos pegar o verso 6. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito dá para a vida e paz. Lembra? Eu falei tudo isso aqui que eu falei quase agora, porque os calvinistas iam falar, Luiz, eu aceito tudo que você está falando, mas as pessoas que vão se inclinar para a carne, as que não foram eleitas. E as que o Pai escolheu, essas vão se inclinar para o espírito. Sem que o homem use o seu poder de decisão. É isso que eu falei, por isso que eu falei. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, se eles vão torcer mesmo assim. Mas aí já é aquela coisa que outras pessoas vão olhar, que tem consciência, vão olhar e vão falar, realmente essa mensagem é maligna. Então aí eu já alcanço o objetivo do vídeo. Aí Paulo fala no verso 7, por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção. O escritor de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui o escritor Paulo fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo já explicou que na carne habita o pecado e que o pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos. Se os que estão na carne não podem agradar a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é guardar os mandamentos. Entendeu? Isso é fé de Deus. E Paulo fala no verso 7, vamos voltar mais um pouquinho. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E a lei aqui é os mandamentos. Então, por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Porque ele já explicou no verso 8. Deus enviou seu Filho, né? No verso 8 não, no comecinho de Romanos 8, capítulo 1. Deus enviou seu Filho para resolver o problema. Deus enviou seu Filho e na carne de Cristo, que nunca pecou, Deus condenou o pecado, o nosso pecado na carne dele. Ele sofreu. Para que a gente tivesse o Espírito Santo. Para que a gente pudesse lutar contra aquilo, o pecado, que gerou a morte no Filho dele. Para que a gente pudesse lutar contra isso. Para isso que a salvação está aí. De graça, porque o homem não merecia isso. Mas a graça também mostra que você vai ter que fazer a sua parte. Não é um chip implantado na sua cabeça, um chip calvinista.
uma coisa relaxada, né? Que você costuma ver em alguns canais aí. Então, se Deus enviou o seu Filho para morrer e dá o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar agora um conflito que você vai ter contra a carne. E você se inclina para a carne, que gerou a morte no Filho, e não para o Espírito Santo, que foi um presente do Filho, você está com inimizade contra o Pai. E você não pode agradar a Ele, porque você não está sujeito à lei de Deus. E nem a verdade, a carne pode estar sujeita à lei de Deus. Entende por que Paulo fala isso? Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Entendeu? Eu vou parar por aqui, irmãos. E deu para entender, né? É fácil de interpretar? Não é. Mas não está tudo conectado? Não está tudo encaixado? Eu poderia ler Gálatas. Aliás, eu vou ler Gálatas. Eu vou ler esse pedacinho de Gálatas capítulo 2 só para dar um encaixe com essa minha mensagem. Não vou explicar tudo, tá? Esse verso 18 é só para pegar o 19. O verso 18 merece ser explicado, mas em um próximo vídeo. Gálatas 2, verso 18. Porque se torna a edificar aquilo que construí, a mim mesmo Gálatas 2, verso 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Lembra que eu falei de Romanos 7? Que Paulo fala, assim vós, irmãos, estáis mortos para a lei? Do ponto de vista da lei, ela está vendo vocês como mortos. Mas, pelo corpo de Cristo, vocês alcançam a ressurreição, recebem o Espírito, e aí agora vocês vão ter uma luta da carne contra o Espírito. Se com a carne se inclinar para o pecado, é morte. Se com a mente se inclinar para o Espírito, é vida. Você tem dois caminhos postos diante de vocês. Vocês escolhem. Deus fala para você, escolha a vida. Isso está em Deuteronômio. Tem dois caminhos, o da morte e o da vida. Deus falou, eu chamo duas testemunhas, os céus e a terra. Eu não posso chamar calvinista porque eles vão testemunhar errado, mas duas testemunhas fiéis eu chamo, os céus e a terra. Tenho posto dois caminhos diante de vocês, a vida e a morte e a vida. E eu disse, escolham a vida, vocês têm escolha. E tem duas testemunhas que vão testemunhar que eu estou dando escolha para vocês. Escolham a vida. Se escolher a morte. Carne, né? Inclinação para carne, morte. Se escolher a vida, vai escolher ser guiado pelo meu Espírito. Isso ocorre em Jeremias. Entendeu? Você quer fazer parte de testemunhar, quer fazer parte das pessoas compradas da terra para testemunhar junto com o céu, que Deus colocou dois caminhos para o homem e falou para o homem, escolha a vida? Então, tem que ser boas testemunhas de Deus. E aqui, Paulo está falando, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele não está falando, a lei morreu para mim. Do meu ponto de vista, a lei está morta. Não, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. É a mesma coisa que ele falou em Romanos, pelo corpo de Cristo. A única maneira de você viver para Deus é ter morrido pelo corpo de Cristo. E a prova de que ele está falando a mesma coisa, ele fala, já estou crucificado com Cristo. Então, Paulo morreu com Cristo, ele se viu naquele sacrifício. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo ressuscitou Paulo, para que não Paulo mais na carne vivesse, mas Cristo vivesse na carne dele, para agora ele lutar contra a carne e obedecer a Deus. Aí, no verso 19, tem que ler toda hora, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo está falando, a própria lei, essas que eu estou falando para você, obras da lei, debaixo da lei, mediante o conhecimento de todas essas coisas, que eu entendi que eu estou morto. A própria lei.
Está mostrando para você, ó, vai chegar um tempo em que vai vir a nova aliança, vocês estão mortos em pecado. Então, a lei está falando para o homem, eu enxergo vocês como mortos. Mas tem a opção de você morrer pelo corpo de Cristo. Morrer sem Cristo é morte. Morreu pelo corpo dele é vida. Pela própria lei. A lei que dá o entendimento para o homem. Então só um homem com uma profundidade muito grande poderia escrever isso aqui que escreveu. Valia aqui uma explicação, sim. Ele explicou isso em Romanos com outros detalhes. Mas já estou crucificado com Cristo. A lei que mostrava isso. Aí ele fala que agora a vida que ele vive na carne, ele vai viver para o Filho de Deus. E aí ele fala, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei da primeira aliança, que ele está falando aqui, ele nunca vai falar lei da primeira, lei da nova, ele não vai usar essas expressões. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu? Mediante a lei, obras da lei, debaixo da lei. Para que veio Cristo então? É isso que ele está falando aqui. Agora, irmãos, em Gálatas 5, para finalizar, um texto que é muito ensinado nas igrejas, mas não é compreendido na sua plenitude. E por não ser compreendido na sua plenitude, vem várias linhas como a dos calvinistas. Tem igreja que não é calvinista, mas tem a mensagem calvinista dentro dela. Digo, porém, Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vontade, seja do vosso querer. Paulo está falando que um luta contra o outro. Ele tirou isso de Jeremias 31 e até mesmo de outros textos. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Parece que estar debaixo da lei é uma coisa horrível, né? Mas Paulo está falando aqui olhando a dispensação da nova aliança. Porque as pessoas que estavam na dispensação da antiga aliança tinham que andar debaixo das obras da lei. Porém, tinha pessoas que, se aproveitando que tinha sacrifício pelos pecados, pecavam voluntariamente, confiando nos sacrifícios. Então Paulo aproveita essas coisas para também combater legalismos. Entende? E uma coisa que seria não só legalismos, mas uma coisa que seria totalmente errada é, em pleno ministério da nova aliança, falar que um gentio tinha que se circuncidar e guardar toda a lei para ser salvo depois da vinda de Cristo. Aí não faz sentido. O que Paulo não queria é que uma pessoa que foi chamada por Cristo, estando circuncidada, parasse com tudo. Ele escreve isso em vários pontos. Não para. Mas agora eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei que a expiação dos pecados é pelo sumo sacerdote terrestre. Sim, mas você foi chamado estando circuncidado. Você tem uma família, você tem uma nação. As pessoas que não compreenderam ainda vão olhar para você e vai te achar um apóstata. Isso se você não ser morto à pedra. Então, continua, aproveita para pregar a palavra. Agora, se você foi chamado estando incircuncidado, poxa, para que você vai se circuncidar? Paulo até fala aqui em Gálatas 5, antes, aqueles que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Essa frase aqui pra gente não vale nada. Mas imagine naquela época. Peraí, se eu me circuncidar, eu tenho que guardar toda a lei? Mas eu não tenho que me circuncidar para guardar toda a lei? Por que isso está sendo como algo negativo da sua parte, apóstolo Paulo? Vamos continuar só mais um pedacinho no próximo vídeo. Não deu para concluir nesse.